Fala pessoal, bora resolver aqui a questão 158 do Enem de 2022. Lembrando que eu estou resolvendo a prova rosa, tá? A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Então precisa completar aí 4 vitórias. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2, ou seja, 50%. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Ou seja, quem iniciou ganhando e se tornou campeão. Essa questão aqui é mais uma das questões de estatística que foi extremamente trabalhosa, né? É uma questão aí com muitas coisas para se pensar, todo cuidado foi pouco para poder conseguir chegar no que a gente realmente queria. Vamos começar pensando aqui então que a gente tem dois times, né? IA e time B. E a gente precisa calcular aí a probabilidade, né? Tanto do time A ser vencedor, quanto do time B ser vencedor. Mas como se trata aí de 50% para cada um a cada partida, vai ser a mesma. Então, se a gente calcular que a probabilidade do time A é a mesma probabilidade do time B. Então, vamos fazer só para um aqui. A gente tem que ter cuidado porque a gente precisa pensar em todas as situações que podem vir a acontecer, tá? A gente precisa de 4 vitórias. Então, o que é uma coisa que pode acontecer? O time A vencer as 4 primeiras partidas, tá? Vou colocar aqui A e A. 4 vezes aí ganhando, né? De forma consecutiva. Como a gente sabe que cada jogo, né? Cada time tem 50% de chance de ganhar, de sair vitorioso, basta a gente fazer aí a multiplicação disso. Ou seja, vai ser 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2. E dá pra gente 1/16. Ok? Isso aqui é algo que pode acontecer. E mais pode acontecer agora pensando em 5 partidas, né? Porque a gente pensou aqui do A ser campeão com 4 partidas, mas ele pode ser campeão também com 5 partidas. E aí o que teria que acontecer? Lembrando que ele sempre vai iniciar ganhando. Então a primeira partida ele já está ganhando de qualquer forma. A gente poderia ter aqui uma vitória do time B, por exemplo, na segunda partida. E aí o A ganhando novamente, né? As 3 subsequentes. Nota que aqui a gente tem que ter cuidado com a seguinte coisa. Isso aqui a gente precisa permutar. Por quê? A gente sabe que o A precisa começar ganhando e precisa terminar ganhando, porque pensa comigo, quando ele ganhar a quarta partida, acaba, né? Ele sai vitorioso. Então, isso daqui pode mudar. O B, por exemplo, pode ganhar aqui a terceira partida, ou pode ganhar a quarta partida, e ainda assim o A sairia vitorioso aqui. Então a gente precisa fazer o quê? Aqui uma permutação de 3 elementos, sendo que 2, né, estão repetindo. O A repete ali. Então, vamos lá. A gente ainda tem 1/2 elevado a 5, né? Porque cada chance aqui de vitória é 1/2, então isso daí vai dar 1/2 elevado a 5. E agora a gente precisa multiplicar isso por essa permutação de 3 elementos, sendo que 2 elementos estão sendo repetidos, né? Permutação com repetição é o quê? Pegar a quantidade de elementos e dividir pelo que está sendo repetido. Como é que vai ficar isso aqui, então? 1/2 elevado a 5 é 1/32 vezes. Aí aqui, ó, lembra que 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 fatorial. Então, esse 2 fatorial com esse daqui a gente pode simplificar, ficando aí pra gente só 3. Então, resultou em que pra gente? 3/32. Vamos marcar aqui o que a gente está conseguindo, né? Porque no final a gente tem que somar tudo isso daqui. Fizemos aqui então para uma ocasião aí do A ganhar com 5 partidas. O que pode acontecer? O A ganhar com 6 partidas. E aí o que a gente vai ter? Vamos pensar aqui. Se ele ganhar com 6 partidas, lembra que ele sempre vai iniciar ganhando. Aí o B pode ganhar essas 2 primeiras, por exemplo. E o A ganhar as 3 últimas. O raciocínio é idêntico.
Então, aqui a gente tem ainda 1 sobre 2 elevado a 6, né? E multiplica. Lembrar novamente que a gente precisa permutar os elementos do meio. Eles trocam aí de posição, podem trocar de posição. Como que vai ficar, então? Permutação de 4 elementos, onde 2 a 2 estão se repetindo. 2 a 2 se repetem, o B está se repetindo e o A também. Então, como que fica isso daí? 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Como é que vai ficar? 1 sobre 64, que multiplica. Aí, 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então, 1 aqui eu já vou cortar com 1 de baixo. Em cima a gente vai ficar, então, com o quê? 3 vezes 4, que é 12, dividido por 2 é 6. Sobrou pra gente 6 sobre 64. Vamos circular ali também. Ok, fizemos aí, então, para 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos. Vamos para a última, né? Coisa que pode ocorrer, o A ganhar com 7 jogos. E aí, como é que fica? Ele ganha a primeira sempre, né? Suponha que o B ganhe as 3 próximas e o A ganhe as 3 últimas. Novamente, precisamos permutar os elementos do meio. E aí a gente tem uma permutação de 5 elementos, onde temos uma repetição de 3 e de 2. Como vai ficar? 1 sobre 2 elevado a 7. Lembra que esse 1 sobre 2 elevado a 7 é a probabilidade ali total, tá? Sem pensar aí na permutação. Probabilidade ali de cada, né? Cada vitória a cada jogo. Isso vai dar pra gente 1 sobre 128, né? Mas primeiro vamos multiplicar aqui pela permutação. Então, a permutação fica como? 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Desmembro 5. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Simplifico o 3 fatorial. Sobrou o quê? 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Então, o que está sobrando aqui pra gente? 1 sobre 128, que multiplica 10. Ou seja, 10 sobre 128. Ok? O que falta fazer agora? Vamos somar todas essas probabilidades que a gente acabou de calcular. Essas são todas as possíveis situações, né? O time A vencendo com 4 partidas, com 5 partidas, com 6 partidas e com 7 partidas, que é o máximo de partidas que ele pode disputar. O que a gente precisa fazer agora, então? Calcular aí a soma de todas essas probabilidades. Como que vai ficar? 1 sobre 16 mais 3 sobre 32 mais 6 sobre 64 mais 10 sobre 128. Temos uma soma de frações para fazer. Soma de frações, o que a gente tem que fazer? Tirar o MMC dos denominadores, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 16, 32, 64 e 128, o MMC é o próprio 128. 128 dividido por 16, 8. Vezes 1, 8. 128 dividido por 32, 4. Vezes 3, 12. 128 dividido por 64, 2. Vezes 6, 12. 128 por 128 é 1, que vezes 10 é 10. Ficamos, então, com 8 mais 12 mais 12 mais 10, que vai dar 42 sobre 128. Vamos recapitular. Isso daqui é a probabilidade do time A ganhar, ok? Quando ele ganhar aí a primeira, né, e for campeão consequentemente. Isso aqui é a mesma coisa para o time B, ok? Então, isso daqui é a probabilidade de A vencer ou de B vencer. O que a gente precisa fazer? Multiplicar isso aí por 2. 42 sobre 128 e multiplica 2. Dá para simplificar aqui, né? 128 por 2 é 64. A gente fica, então, com 42 sobre 64.
Resposta final. E dá pra gente a letra C. Uma questão trabalhosa, né? Que teve aí uma série de cálculos para ser feito. Não é uma questão que dá para desenvolver em 3 minutos. Muitas vezes você não consegue nem pensar, né, nesse desenvolvimento em 3 minutos. Mas, como a maioria das questões aí de estatística, né, foram bem difíceis mesmo de serem realizadas, muito trabalhosas, muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, enfim. Se teve alguma dúvida aí no desenvolvimento, se não ficou claro alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu vou responder o mais breve possível.